Olá, vamos falar de um homem que mudou a nossa forma de ver o universo. Ele pegou numa espécie de um super-olho, apontou para o céu e provou que a Terra não era o centro de tudo. E por causa disso, quase pagou com a vida. O nome dele? Galileu Galilei. E esta é a história de como a sua mente, literalmente, moveu o nosso planeta. Agora pensem nisto por um segundo. Imaginem que, durante mais de 1400 anos, toda a gente, os maiores sábios, as maiores autoridades, tinham a certeza absoluta de como o universo funcionava. Era um facto. E se de repente alguém chegasse e dissesse que estava tudo errado, completamente ao contrário? Pois é, essa foi a pergunta arriscadíssima que Galileu se atreveu a fazer. É que, naquela altura, isto não era só uma discussão de ideias, percebem? Sugerir que a Terra não era o centro do universo era ir contra a ciência estabelecida, a filosofia e, mais importante ainda, contra a Igreja. Era uma ideia tão radical, tão chocante, que as consequências podiam ser a prisão ou coisa bem pior. Ok, então, para percebermos a revolução, temos de perceber primeiro o que existia antes, como é que se pensava que o cosmos funcionava antes de Galileu virar tudo do avesso. Bem-vindos ao modelo geocêntrico. A ideia era simples. O nome vem de geo, que quer dizer terra. Portanto, geocentrismo. A Terra era o centro de tudo. E mais, estava imóvel, paradinha no seu lugar. E tudo o resto, o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, tudo isso girava à nossa volta, como se estivéssemos no meio de um enorme carrossel cósmico. Esta era a visão de gente como Aristóteles e Ptolomeu, e atenção, foi a verdade aceite por mais de 14 séculos. E esta tabela mostra bem o conflito. De um lado, o sistema geocêntrico, a Terra no centro, parada. Do outro, uma ideia antiga que um astrónomo chamado Nicolau Copérnico recuperou, o sistema heliocêntrico. Hélios quer dizer Sol. Portanto, aqui o Sol é que está no centro e a Terra é apenas mais um planeta que anda à volta dele. E para a Igreja daquela época, bem, esta ideia era uma heresia, ou seja, um crime contra a fé. A grande reviravolta não começou com uma ideia, mas sim com uma ferramenta, uma invenção que permitiu a Galileu ver aquilo que, até então, ninguém tinha conseguido ver. E atenção a um pormenor importante. Galileu não inventou o telescópio. Ele ouviu falar de um aparelho feito nos Países Baixos e fez algo absolutamente genial. Melhorou-o, e muito. O telescópio dele, com lentes escolhidas com uma precisão incrível, conseguia ampliar muito, mas muito mais do que qualquer outro. E quando o apontou para o céu, a história mudou para sempre. E o que é que ele viu? Bem, primeiro que a Lua não era aquela esfera lisa e perfeita que se imaginava. Era um mundo com relevo, com montanhas enormes e crateras, muito parecido com a nossa Terra. Depois, um choque. Ele viu 4 pequenas estrelas a dançar à volta de Júpiter. E, finalmente, reparou que Vênus tinha fases, tal e qual a nossa Lua, passando de um pequeno crescente a um disco cheio. Pensem nisto. As luas de Júpiter foram um murro no estômago da teoria antiga. Pela primeira vez na história, estava ali a prova de que havia corpos no céu que giravam à volta de outro planeta que não a Terra. Se nem tudo girava à nossa volta, então o modelo geocêntrico tinha uma falha gigante. Mas as fases de Vênus foram a prova de fogo. No modelo antigo, em que Vênus girava à volta da Terra, seria impossível ele alguma vez parecer cheio para nós. Mas Galileu viu-o cheio. A única explicação matemática que fazia sentido era que tanto Vênus como a Terra giravam à volta do Sol. Era a prova final. Estava ali, à vista de todos. Com provas tão fortes nas mãos, Galileu sentiu que tinha o dever de partilhar a verdade com o mundo. O problema é que essa verdade o colocou em rota de colisão direta com a instituição mais poderosa do seu tempo. O busilis da questão era este. As observações de Galileu batiam certo com a teoria de Copérnico, e essa teoria chocava com a interpretação literal de algumas passagens da Bíblia que pareciam sugerir que a Terra estava parada. Por causa disto, a Igreja declarou a ideia de Copérnico como herética, ou seja, uma ameaça direta à fé. A partir daqui, as coisas começaram a aquecer. Em 1616, a Igreja proibiu oficialmente a teoria de Copérnico e avisou Galileu para parar de a defender. Mas ele não conseguiu ficar calado. Anos mais tarde, em 1632, publicou a sua obra-prima, O Diálogo, onde, apesar de tentar disfarçar, a sua defesa do modelo com o Sol no centro era óbvia. A resposta da Igreja foi imediata e implacável. Em 1633, Galileu foi chamado a Roma para ser julgado pela temível Inquisição. E pronto, chegamos ao ponto alto de toda esta história. O confronto final entre a ciência, representada por um homem,
e o poder da Inquisição. Tentem visualizar a cena. Galileu, com quase 70 anos, doente, a enfrentar sozinho um tribunal poderosíssimo, acusado do crime mais grave da época: heresia. O julgamento não era sobre astronomia, no fundo, era sobre quem é que tinha o poder de definir o que era a verdade. Sob ameaça de tortura e de castigos severos, Galileu foi obrigado a ajoelhar-se e a ler uma declaração. Uma declaração em que negava publicamente tudo aquilo que os seus olhos tinham visto e que a sua mente tinha provado. Foi forçado a dizer que estava errado, que o Sol não era o centro e que a Terra estava imóvel. Foi um momento trágico. Pouparam-lhe a vida, sim, mas tiraram-lhe a liberdade. Galileu foi condenado à prisão domiciliária para o resto dos seus dias. Foi proibido de publicar, de ensinar, de receber visitas sem autorização. Passou os últimos anos da sua vida isolado, fechado em casa. Podiam ter trancado o homem, mas era impossível trancar as suas ideias. Na verdade, o legado de Galileu provou ser muito, mas muito mais forte do que as paredes que o aprisionavam. É incrível pensar nisto. Mesmo preso, a ficar cego, a mente de Galileu não parou um segundo. Ele descreveu, em segredo, o seu livro mais importante, não sobre os planetas, mas sobre física e movimento. O livro teve de ser contrabandeado para fora de Itália para ser publicado e acabou por lançar as bases para toda a mecânica moderna, o trabalho que Isaac Newton iria continuar mais tarde. Mas talvez o maior legado de Galileu não tenha sido tanto o que ele descobriu, mas sim a forma como o descobriu. Ele ajudou a criar um método científico. Em vez de só aceitar o que os livros antigos diziam, Galileu usou o telescópio para observar. Depois, criou uma hipótese. Ok, talvez a Terra se mova. Testou essa hipótese com mais observações, ou seja, fez experimentação. E, por fim, usou a matemática para tirar uma conclusão. Esta era uma nova forma de procurar a verdade. É por tudo isto que hoje o chamamos de pai da ciência moderna. Porque ele insistiu que as ideias têm de ser testadas. Porque ele mudou a ciência de uma conversa de opiniões para uma busca por provas. Porque mostrou que o universo não é caótico, funciona com leis que podemos compreender. E talvez o mais importante de tudo, porque defendeu a verdade baseada em factos, mesmo quando isso lhe podia custar a vida. A história de Galileu deixa-nos com esta pergunta no ar. Que as certezas que temos hoje como absolutas poderão um dia ser desafiadas pela ciência? O seu legado é este. O conhecimento nunca para, nunca está acabado. A busca pela verdade, essa continua sempre. Obrigado por nos acompanharem.